Bom dia, boa tarde a todos. Então, vamos nos preparando, né, para o início do nosso estudo de hoje. E para a gente começar, eu vou pedir a Karina para ler a nossa mensagem de preparação para os nossos estudos. Olá a todos. Então, a mensagem de hoje do Vida Feliz, de Joana de Ângeles Divaldo Franco, é: há uma permanente luta íntima quando o homem se resolve por abraçar a vida nobre. Quais dois exércitos em fúria no campo mental surgem constantes confrontos? Os guerreiros habituais, o egoísmo, orgulho, a violência, a ambição, tentam superar os novos combatentes, o amor ao próximo, a humildade, a pacificação e a renúncia. O indivíduo sente-se dividido e angustiado. Nesse terreno áspero brilha, porém, a luz da inspiração superior que lhe aclara a alma e a estimula a insistir nos propósitos elevados. Investe na batalha da vida os teus esforços nobres e não desistas. Cada dia de resistência representa uma vitória até o momento da glória total. No clima da mensagem, queria pedir a Renata para fazer nossa prece de abertura. Elevando os nossos pensamentos, abrindo nossos corações, pedimos a Deus e a Joana que nos acompanhe nesse estudo, que abra nossas mentes, que ilumine e que possa fazer com que cada aprendimento possa florescer dentro da gente. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, que Joana nos ajude, né? Que é para falar do amor que a gente conhece pouco, só Jesus, né? Ainda bem que nosso capítulo hoje é esse tema maravilhoso, né? Que nos opõe à nossa primitividade, que nos ajuda a andar do outro lado do crescimento espiritual, né? Sair do medo para uma posição mais lúcida. Então, gente, chegamos aqui já ao capítulo 4. Lembrando que eu tento sempre fazer um link, né? Um pouco assim com os capítulos de Joana. Eu sempre acho que nada está ali por acaso, que está tudo estruturado para nos auxiliar numa compreensão de todas as obras, né? E lembrando que ela nos apresenta lá primeiros desafios, que estamos refletindo já há algumas semanas, espero que cada desafio que está batendo a porta a gente lembre, né, que dentro da mensagem de Jesus ele também enfrentou e mostrou como, né, a postura para o enfrentamento desses desafios. Vimos que a reencarnação lá no segundo capítulo nos apresenta essa proposta de termos sempre essa chance de aprendizado, de crescimento, sempre renovada, né, com todo o amor possível a cada um de nós e ao nosso percurso. Então, o que quer que nós tenhamos para aprender, estamos sempre tendo essa oportunidade que precisamos não desperdiçar e que a consciência nos ajuda, né, nesse propósito de não desperdiçar. E aí a gente chegou na semana passada, discutimos sobre a humanidade, né, que foi Jesus e humanidade. Enquanto a gente vai se observar dentro desses contrastes, né? Será que a gente consegue ser humano lá que nem Jesus, hein? Será que nós conseguimos nos elevar, nos aproximar daquela humanidade que ele nos apresentou mais de 2000 anos atrás? Ainda não, né? Ele que consegue, né, que conseguiu e que ainda nos presenteia com esses ensinamentos, obviamente vive o amor pleno. Nós ainda nos perdemos em meio a essa
primitividade, né? Então, vamos lá. Será que nós podemos linkar o capítulo passado, que é de humanidade, ao capítulo de amor? Né? Imagina, se eu vivo aquela humanidade proposta por Jesus, né, no capítulo anterior, eu posso ou não posso ser um ser que vive um amor pleno, com calma, com paz, com serenidade perante os desafios, não importa qual a encarnação, né, se ela é braba ou menos, ou se quais são os desafios que nós vamos enfrentar. Então, quanto mais humanizados nós estamos, né, quanto mais essa consciência está elevada, mais a gente vai adentrando dentro dessa experiência do amor. Quanto mais desumanizados, podemos dizer assim, né? Quanto mais desumanizados nós nos apresentamos, nós somos mais o quê? Mais humanos ou mais primitivos? Né? Então, aí vamos para a nossa primitividade, e no lugar de sermos dominados pelo amor, ou vamos dizer assim, no lugar de seguirmos esse amor, né, nós somos dominados então pelo medo. Inclusive, lá no livro da Joana, que é Conflitos Existenciais, tem um capítulo que ela fala sobre o medo. E lá ela faz referência a alguns teóricos da psicologia, da psiquiatria, que ela diz que são ousados e que definem as emoções só como duas: amor, né, no caso, e medo. Então, aqui eu convido cada um a fazer esse paralelo entre essas duas energias, porque se a gente olha a história de Jesus, a gente vê um exemplo de enfrentamento inigualável. E em cada desafio que enfrentava, enfrentava com medo ou com coragem, dominado pelo medo ou pela coragem. Conseguem ver, assim, a cada passo que nós conhecemos da história de Jesus, que por mais que era humano, não desejava passar por aquilo ali, ok, mas se era necessário, se era a vontade do Pai, se submetia, né, com coragem, com confiança e com total amor. Então, essa é a diferença que nós vamos começar um pouco a ver, né, para nos prepararmos para o capítulo que vem, aonde Joana já vai nos apresentar um pouquinho mais da sombra, né? Nós vamos entrar no capítulo que ela chama de tolerância, e aí ela já vai nos ajudar a ver através da nossa intolerância, talvez, né? O nosso julgamento, as pessoas, a projeção da sombra. Então, veja, é importante que a gente faça esse caminho de observar, né? De sentir essa proposta de amor, porque nós vamos adentrar em temas que são temas até difíceis. E todos nós vamos precisar olhar para esses temas com muito amor, para não entrarmos na culpa, né, para não sermos dominados pela culpa. Então, o maior convite de amor que nós temos quando nós estudamos o autoconhecimento é o amor a si mesmos, ao nível em que nós nos encontramos, porque mesmo que nós ainda sejamos dominados pela nossa primitividade, mesmo que nós ainda sejamos, quando estamos com medo, né, desumanos, então nós precisamos reconhecer a insegurança psicológica e transformar essa trajetória, né, ainda difícil, em uma trajetória de luz. Não ficarmos nos culpando porque fizemos A, porque fizemos B, porque quem se lamenta não quer agir, né? Então, mas quem se propõe a reconhecer aquilo em que pode melhorar e se propõe a agir, tem o crescimento e tem o desenvolvimento que é proposto. Então, precisamos de muito amor dentro do estudo do autoconhecimento. Vamos lá, vamos dar uma lidazinha nas palavras dela para a gente refletir? Todo mundo com muito amor aí no coração, para refletir sobre esses processos. Olha, olha, hein, que amor não combina com desequilíbrio, não combina com falta de paz, então deixa toda lá fora, né? Vamos acessando só para a gente lembrar desses processos, refletirmos juntos e podermos entender. Deixei o início do primeiro parágrafo dela praticamente integral, embora esteja dividido aqui, gente,
para a gente ir refletindo. Eu acho importante todas as palavras, tá? Depois os capítulos vão ficando mais longos, a gente não pode trazer muita coisa. Mas cada palavra de Joana eu acho que traz muita reflexão. Então, veja, esse link ela deixa muito evidente assim que ela começa, né, com o capítulo anterior de Jesus e Humanidade, quando ela diz aí, né, a figura humana de Jesus, né, vai confirmar essa sua procedência e realização como esse ser mais perfeito e integral, né? Vamos dizer assim, aquele ser que nós sabemos que jamais foi encontrado sobre a Terra. E como governador óbvio do nosso planeta, né, como o espírito mais evoluído dentro, né, dessa responsabilidade que é a Terra, ele tinha essa condição e veio nos dar esse modelo, esse exemplo. Então, veja, tendo essa capacidade, o que que ele deixou nesse modelo, né? Ele foi desenvolvendo esse plano, né, que era um plano de integração profunda com a consciência divina, né? Eu deixei bem grande aí consciência divina, porque veja, a gente está vendo que Jesus também enfrentou desafios, né? Que óbvio que ele também é um espírito dentro da escala de evolução lá em cima, mas precisou passar por várias encarnações. Várias é pouco, né? Também tem seu histórico de reencarnações, como todos nós. Desenvolveu a sua humanidade, né? Ao passo, porque foi dada de presente para ele, porque ele era bonzinho. Ah, era o melhor, então te dou de presente. Você vai ser o melhor espírito da Terra. Foi assim ou ele teve que conquistar? Que a gente olha assim, né? Ah, tudo bem, o cabo é bom, mas não foi de graça. Ele precisou construir, porque não é algo dado. Porque se fosse dado, qualquer um poderia tirar. Concordam? Quando é algo que me dão, eu posso tirar. Mas se é algo que eu possuo, ninguém tira mais de mim. Isso é o processo de desenvolvimento, de acesso a essa consciência que Joana está apresentando aqui, né? Então, veja, ele, durante a sua existência, enfrentou desafios, não poucos, né? Então, mas a cada desafio trabalhava essa integração. Nós vamos, quando a gente for estudar Joana, nós vamos ver que todas as nossas crises, todos os nossos surtos, eles fazem parte de uma desintegração. O que quer dizer isso? Que a gente, certas partes nossas, que a gente vai começar a falar mais profundamente um pouquinho semana que vem, a gente não aceita. E a gente fica desintegrado. Desintegrado quer dizer que o que eu não aceito fica no inconsciente, tá? Porque eu não consigo olhar, eu não aceito. Então, se eu não quero olhar, eu deixo lá, como se aquilo não fosse participar da minha vida. Mas mesmo estando no inconsciente, essa parte desintegrada nos domina, carregando a gente para a primitividade que a gente não queria, né? São as heranças que vêm, que Joana nos apresenta desde o começo do capítulo e que vão nos colocar na nossa reta, na nossa linha de evolução. Então, se eu enquanto espírito, estou aqui e vou precisar me integrar, né, com essa consciência maior. Então, essa conexão com o self. A gente fala muito, né, que Deus habita dentro de nós, não fala? Né? Todo mundo fala isso. Então, assim, já imagina sentir isso? Então, Jesus, integração completa com a consciência divina. Ele diz, né? Eu e o Pai somos um. Não diz? Eu não sou uma grande estudiosa das passagens bíblicas, tenho a memória ruim. Vocês me corrijam aí, quem for. Né? Então, assim, mas lembro, né, dessa passagem maravilhosa em que ele diz: olha, eu e o Pai somos um. Então, como a gente viu, uma proximidade maravilhosa com Deus. Então, se eu e o Pai somos um, ele não está integrado completamente? E esse plano de consciência é a proposta só para Jesus ou é a proposta para cada um de nós? Entende? Então, nós precisamos nos integrar, integrar essas partes que estão separadas dentro do nosso processo psicológico, né? Aquilo que a gente não consegue lidar, aquilo que a gente rejeita, e vamos precisar nos estruturar para que a gente possa viver essa, vamos dizer, essa consciência divina que existe, né? Que todos nós podemos ser e acessar. Então, se ele acessa esse eu verdadeiro,
né, que eu posso chamar self, que é o próprio espírito direcionado para esse seu potencial. Aí Joana diz, ele vai conservar a individualidade num perfeito equilíbrio psicofísico. Deixei também bem grande aí esse termo, porque, veja, quando vem os desafios para Jesus, ele vai na onda do que estão dizendo para poder ele não ser morto, para poder ele não ser, né, perseguido, ou ele mantém tudo que ele pensa, tudo que ele acredita, do jeito que ele acredita e fica bem equilibrado. Vocês conseguem ver? Imagina a gente, começou, vamos sair agora aqui do estudo quando terminar. Primeiro desafio que vem na nossa frente. Se nós estivermos dominados por um medo inconsciente, nós vamos conseguir. A gente não consegue mais nem manter o que a gente pensa. Imagine dizer, ou ser, ou fazer. A gente foge, escapa, né? Então, veja, por quê? Porque não está ainda integrada a nossa força. Nós ainda não temos essa integração que Joana fala, mas a proposta é que nós possamos usar as ferramentas para construir. Então, eu posso desenvolver. Ela não está dizendo é impossível para você, ela está dizendo, vocês, esses livros chegaram, a proposta da doutrina espírita, a proposta dos estudos psicológicos chegam porque vocês já têm condição. Vocês, senão eles tinham chegado para outro tempo, para outras pessoas. Se eles chegaram agora é porque nós temos condição, então precisa dar-se da fare, né? Como se diz aqui, precisa botar a mão na massa. Então, colocar a mão na massa é primeiro observar que nós não ainda conseguimos fazer isso e observar como é dentro de nós esse desequilíbrio. Então, eu perco esse contato com a minha essência quando eu estou com medo. Eu entro em desequilíbrio quando ela botou, eu botei psicofísico grande também, porque veja, é muito importante que a gente compreenda que todo o desequilíbrio do espírito, né, ele vai ser transmitido, obviamente, para a nossa parte psicológica, e todo o nosso desequilíbrio espiritual, psicológico, vai ser expresso no corpo físico. Certo? Não existe desintegração, é tudo junto. E nós precisamos ganhar consciência disso. Então, vamos lá, eu vou para uma reunião, tá na escola do meu filho, né, cara? Aí, quando eu chego lá na reunião, a escola está fazendo um monte de absurdo com as crianças. Porque não só no tempo de Jesus tinha os absurdos, hoje ainda tem a inconsciência, ainda reina no planeta. Então, vamos dizer, a mãe precisa falar, mas aquilo que ela pensa é totalmente diferente daquilo que todos os outros pensam. Qual é a nossa tendência? Muitas vezes não falar, porque teme, ou seja, perdi a identidade completamente. A minha individualidade ali já era, certo? Então, por quê? Porque eu não consigo dizer, expressar o que eu penso, não consigo lutar contra as injustiças, como fazia Jesus, porque eu me calo perante de qualquer medo e deixo acontecer toda a arbitrariedade aonde eu passo, e eu vou lavando as mãos igual Pilatos, né? Eu vou lá, eu vou me embora, eu vou passando e vou lavando as mãos. Por quê? Porque assim como Pilatos, eu tenho medo da multidão que está dizendo crucifica, né? E no caso, o crucificado ali sou eu, né? Não é nem Jesus. Se fosse Jesus, era mais fácil que eu ia gritar, mas estão dizendo para crucificar a mim, então tô fora. Então, veja, então nós ali temos equilíbrio psicológico? Não. A gente perde o contato com essa individualidade e temos equilíbrio físico, basta olhar para o corpo. A pessoa já fica mal, ou ela fica com ódio, porque ela vai ficar com raiva da sociedade, né? Vai ficar com raiva da escola, vai ficar com raiva dos professores. Não, na verdade é raiva de si mesmo. Porque não conseguiu nem dizer o que pensava, e talvez aquilo que pensava podia ter ajudado aquelas criaturas. Porque muitas vezes é ignorância, não é má vontade, né? Então, muitas vezes a gente faz o mal sem saber. Então, cada um de nós, quando não diz o que gostaria de dizer, ou quando muitas vezes está vendo uma situação e se omite, está contribuindo para propagar o mal, não? Não é? Então, assim, quando a gente começa a ver essas coisas, então vai aumentando essa responsabilidade, porque Jesus, o tempo inteiro, mantinha em todas essas situações, né, esse equilíbrio
para enfrentar o que quer que fosse. Obviamente, né, que transmitia confiança, porque produzia esse caráter fortíssimo, belo, hein? Só de pensar assim, eu digo, oh Deus, um dia nós. Então, com essa transparência diamantina que nunca, olha aí o que a gente estava falando agora, nunca se submetia às injunções vigentes. E a gente, hein, pessoal? Será que a gente se submete? Hum? Será que a gente tem, assim, está construindo, trabalhando para construir um caráter para a gente não se submeter às coisas que a gente não acredita ou que a gente não concorda? O que que vocês acham? Eu, quando penso, eu digo, não vou mais ler, não vou mais estudar, que eu digo, Jesus, que responsabilidade que a pessoa vê. Precisa se ver, precisa começar a trabalhar. Então, quando eu começo a estudar, eu digo, nossa, já fui Pilatos ali, lavei as mãos acolá, e a gente começa a ver quantas coisas a gente se omite, né? E é preciso que eu, por isso que eu falei do amor. Imagina que eu tenho que ver que me omito com amor, né? Porque o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar com raiva de mim porque ainda trago essas dificuldades? Ou eu vou dizer, caramba, agora eu estou vendo, vou trabalhar para vencê-la? Então, assim, são dois passinhos bem vizinhos. Eu que escolho para que lado é que eu vou. Eu vou para o medo ou eu vou para o amor? Né? E essa escolha muitas vezes não é consciente, né? Muitas vezes, se nós não estivermos atentos, nós somos só tomados pela energia. Então, nós precisamos ter essa capacidade dessa reflexão mais profunda para ver se, porque se o exemplo é Jesus, né? Se ele transmitia confiança, claro que o cara só transmite o que ele tem, né? Confiança pouca não tinha. Então, ele transmitia essa confiança porque ele é essa confiança, ela habita nele. E óbvio que sem precisar estar dominado pelo medo, ele não se submetia a essas arbitrariedades. Mesmo que naquela cultura as arbitrariedades não fossem poucas, né? Então, veja, as características dessa sociedade primitiva, Joana coloca lá no livro, eu até coloquei aqui, porque não parece tão diferente da nossa, né? É um negócio que aconteceu mais de 2.000 anos atrás, eu sei que tem bastante diferença, mas assim, quando a gente olha o teor, né, ainda somos tão parecidos. Então, o que que vocês acham? Nós precisamos ou não precisamos enfrentar ainda, né, uma cultura primitiva, né? Se nós ainda não estamos com esse pezinho na primitividade, tentando sair com toda a força, mas é difícil. Então, veja, suborno das consciências. Suborno das consciências, gente, é cada vez que a gente abre mão de ser o que a gente acredita, tá bom? Que a gente vai pensar que é uma coisa assim bem difícil, né? Bem extraordinária. Não. Se eu deixo subornar minha consciência própria pelo medo, não é que eu tô sendo diferente. É claro que vão ser, vamos dizer assim, a ação é diferente, mas o conteúdo é o mesmo do tempo de Jesus. Então, como é importante a nossa consciência, né? Seguir aquilo que a gente acredita, sem deixar se dominar pelo medo. E aquela sociedade, é óbvio, que o controle. Ora, se ainda hoje o controle de tudo, a educação é pelo medo, né? Imagina mais de 2.000 anos atrás. Então, conservadorismo hipócrita, tá, Babé, não sei, a hipocrisia não existe hoje, né? Só no tempo de Jesus. Uma legislação arbitrária e parcial, preocupação com a aparência e não com os valores legítimos. Alguém aí se identifica ou é coisa de 2.000 anos atrás, hein? Vocês acham? Dá para a gente refletir um pouquinho, não dá? Para que a gente olhe, opa, peraí. Então, Jesus precisou encontrar aquela sociedade e nós enfrentamos uma sociedade parecida. Então, não da mesma forma dele, mas o exemplo que ele deixa serve ou não deveria, né? Deveria servir para que a gente também fizesse o uso dentro da sociedade
um tanto primitiva que a gente ainda habita. Vocês acham que a gente consegue? Hum? Depende, né? Como era que ele enfrentava tudo isso. Então vamos lá. Joana diz que, como ele era ali o portador dessa coragem verdadeira, né? Então, qualquer situação de injustiça contra qualquer pessoa que se apresentasse, ele reagia, nunca se omitindo. Daqui dá para a gente discutir, não dá não, gente? O que vocês acham? Ó, ter coragem perante as situações da vida, conseguir reagir quando as coisas que estão acontecendo não estão lá, essas coisas todas, e não se omitir. O que vocês acham? Alguém consegue dizer alguma coisa sobre esses três pontinhos? Mirela, nós temos o caso do samaritano, né? Não Que consigo te falou que ouvir Jesus bem, veio. Osório, tá cortando o teu áudio. Acho que é a conexão. E Tenta. agora? Melhorou. Nós temos o caso do samaritano, né? Que é mal visto pelos judeus. E Jesus coloca como Não, não, devedor, né? não, não consegue ouvir, Osório. Talvez se você escrever, é como se cortasse quando você fala e sai a sua fala toda picotada. Alguém conseguiu entender, gente? Não, né? Não sei se você escrevendo a gente vai conseguir. Ou, de repente, tirando o fone, que é o Ah, retorno da própria ah, voz. pode ser, Vera. E Proviamo. agora? É, parece melhor. A questão do samaritano, né? O samaritano era mal visto pela sociedade. Jesus vai lá e mostra o samaritano. Ele deu uma Entendi oportunidade para todo samaritano. mundo. Só entendi até o samaritano. Você falou tem a questão do samaritano na sociedade, né? Enquanto Jesus, eu acredito que está falando da passagem, né? Da parábola que também está nesse capítulo, justo, Roro? Que tá cortando muito quando você fala. E você está fazendo um paralelo com essa questão da coragem e de enfrentar e de dar uma lição, assim, naquele pensamento, é mais ou menos isso? Exatamente. Assim como a mulher, literalmente, vem, Não dá para ouvir. Corta tudo que você valeu. fala. Então, pegando, vamos tentar comentar sem ter te ouvido bem, né, Osório? Vamos tentar comentar. Então, veja, pega uma situação, né, em que quando Jesus vai falar dessa parábola, ele obviamente ele vai tentar, ele falava com um fariseu justo, e quando ele falava com o fariseu, e ele vai dar aquela, vai contar uma historinha, né? Então, e ele, nessa historinha, ele vai contando, né? Passa o sacerdote, né? E o sacerdote vê aquela pessoa ali que estava necessitando de ajuda e não faz nada, né? Passa depois, como é, depois do sacerdote, que era uma outra função também lá da igreja, não, do sistema lá religioso, que passava É também. um O levita. levita, exato. Passava o levita e também não fazia nada. Até que ele diz: passa o samaritano. E aí vale a questão de quem era o samaritano, não é? Então, veja, não é que Jesus ia chegar lá para os fariseus e ia dizer: ó, presta atenção, tu não faz nada. Mas o samaritano, aquele que tu vives pezinhando, que tu vive, que tu não quer nem falar o nome, né? Não pode dizer que era uma questão bem para aquela sociedade bem de separação, né? Ele ajuda. Então, veja, ele com coragem tocava em temas e fazia, dava, deixava as lições sem se deixar, né? Vamos dizer assim, controlar pelo medo. Oh, é com um fariseu que eu estou falando, então vamos lá, fariseu, né? Aí, hipócritas, né? Então, veja, não é que ele vai temer, se ele vê a hipocrisia dentro da pregação do fariseu, não é que ele vai dizer, ai, que bonito o seu templo, que legal o seu trabalho, né? Ele olha e diz assim, hipócritas, né? Você fala, mas aquilo que você fala, você não faz, né? Então,
veja que tem sempre uma coragem e a forma, né, em que se apresenta, em que essas lições são dadas, são com amor ou com primitividade? Porque basta a gente, imagina a gente indo falar, né? Lá a gente com raiva do fariseu. Aí vai lá dar uma lição do fariseu. A gente vai com amor ou com primitivo. Arr! Então, assim, a gente ainda não consegue ter essa segurança que é a construção para que a gente consiga enfrentar esses temas com equilíbrio que a gente viu lá atrás. Ó, quando fala do equilíbrio psicofísico de Jesus, né? Que a gente tanto deseja, mas para trabalhar pelo equilíbrio precisa integrar a sombra, não tem jeito, né? Então, ele podia ser o assunto que fosse mulher naquela sociedade, podia andar com eles? Não podia. Aí lá ia Jesus com as mulheres, né? Então, veja que o que ele não concordava não é que ele dizia, ah, então vamos aqui, você vem aqui de escondidinho, disfarçado, porque eu não quero ninguém dizendo nada comigo, não, né? Ele simplesmente agia de acordo com essa consciência que trazia. Nós fazemos isso? Quantas coisas a gente não se omite, hein? Quantas coisas a gente vê. Oi, Celina, pode falar. Eu passei por uma situação na sala de aula com um professor que eu paguei 2 vezes a disciplina com ele e ele era totalmente hipócrita, sabe? Ele mesmo se dizia que era hipócrita. Hum. E eu sempre muito calada, sempre muito aguentando tudo dele. Chegou uma certa vez que eu meio que dei uma explodida, não de forma muito agressiva, mas explodi com ele e disse a ele tudo o que eu pensava. Olha, você é uma pessoa que foi capacitada para passar o conteúdo para a gente de uma forma, para avaliar a gente de uma forma, você avalia de outra. E eu não concordo com esse seu método, não sei o quê. Enfim, falei tudo que eu pensava dele, né? Ele simplesmente se calou, saiu chateado. Mais tarde, um ano depois, ele me chamou e ele perguntou o que realmente eu achava da metodologia dele. E eu repeti as mesmas coisas. E ele foi e disse assim: realmente eu percebi que você não estava falando com ódio ou da boca para fora o que você estava sentindo. Eu percebi que você realmente não concorda com a minha metodologia. E eu parei e analisei sobre o que você falou. Hoje eu mudei um pouco sobre a minha metodologia. Então, assim, não foi com. É uma pessoa que eu gosto, tenho um apreço por ele, um respeito por quem ele é, né? A pessoa dele é uma pessoa querida, mas como professor, é um professor totalmente, como é que eu posso dizer, hipócrita. Aí, ó, e aí Essa é a palavra correta. E aí, dentro desse hipócrita, claro que vale cada um de nós observar o que é o hipócrita para a gente, tá? Porque dentro daquelas situações, veja, são situações que acontecem e que a gente não é de acordo. Embora, Celina, você tenha dito, né, que você explodiu, você veja pelo seu relato, não parece que você explodiu, você simplesmente falou o que você pensava. Mas para a gente é explodir. Por que que parece explosão? Porque antes daquilo eu fazia tanto esforço para aguentar calada tantas coisas que eu não aguentava, que o simples fato que eu me expresse até com respeito, pelo menos no seu relato, não me pareceu falta de respeito, mas o ego, ele se sente mal, porque ele não está habituado a dizer o que ele pensa. Então, imagina, se ele não está nem habituado a dizer o que ele pensa, imagina dizer o que pensa com equilíbrio, né? Porque ele ainda não se apropria da coragem de ser ele mesmo e de mesmo, eu posso querer bem a você, mas não concordar com algo que você faz. O respeito vai ser eu aceitar aqui para a escola ou para a faculdade ou para o curso que eu estou fazendo, aquele professor serve,
né? E para mim, eu não quero seguir aquilo ali. Então, assim, manter é como se os grandes espíritos, né, tia Joana, quando você vê a história de Joana, desde da primeira encarnação que nós conhecemos dela, porque ela vai revelando, ao passo do trabalho com Divaldo, ela vai revelando algumas encarnações dela. Aí ela primeiro revela uma encarnação ao tempo de Jesus como Joana de Cusa, aí depois ela vai revelar a encarnação dela como Clara de Assis, depois ela vai revelar de Juana Inés de la Cruz, no México, e por último vai revelar a vida de Joana Angélica de Jesus no Brasil. Se a gente, já que é uma coisa que me impressiona muito, nesses espíritos um pouco mais adiantados, um pouco mais humanos, né, que nós, se a gente observar, ela sempre aceita sem aceitar a cultura daquele tempo. Igual mais ou menos Jesus. O que é aceitar sem aceitar? É não se revolta. Ela não aceita, diz o que pensa, se coloca, mas é como se seguisse aquilo que está acontecendo com muito mais tranquilidade do que nós que ficamos, né, muitas vezes desesperados com tudo que está acontecendo, sem confiar em Deus, sem confiar na vida, sem confiar na própria evolução. Então, veja, quando eu coloco em prática, né, nas situações do dia a dia, essa capacidade de me expressar, aí eu vou perceber a raiva, eu vou perceber o medo e eu vou poder trabalhar para o equilíbrio. Se eu só guardo, porque se eu não gosto da metodologia do professor e eu guardo aquela raiva ali, não é que eu não senti raiva, né? Então, aquela coisa ali vai só aumentando, aumentando, aumentando e vai adoecendo, né? Adoecendo quem? É o professor, não, né? Vai adoecendo quem está aguentando aquilo ali sem poder se manifestar. E aí, quando eu cito esses espíritos, né, como Joana, eu cito no sentido da nossa busca por uma aceitação, porque nós não fazemos nada, e muitas vezes a gente fazendo, e às vezes a gente usa isso como desculpa. Ah, não vai adiantar eu dizer porque não muda, né? Então, isso aí, na verdade, é a nossa forma de fugir, né? É um mecanismo escapista do ego que não quer enfrentar, mas as coisas só mudam quando alguém enfrenta, né? E Jesus enfrentou. Oi, Sabrina. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante, né? Que um aluno, nós estávamos falando da praia, né? Porque às vezes tem é, as pessoas que passam vendendo coisinhas, correntinha, tipo, né? E a maioria são pessoas africanas, então, como aqui fala, pessoa de colore, não pessoas de cor. E aí ele começou a falar que quando ele está na praia, ainda bem que ele tem um cachorro racista, porque assim o cachorro começa já a latir quando vê essas pessoas de cor, porque assim essas pessoas de cor não chegam para ficar enchendo ele para tentar vender as coisas. Ele falou isso olhando para mim e eu fiquei sem reação, porque assim, é impressionante. Eu fiquei sem reação, eu poderia ter falado para ele, olha aqui, são pessoas que estão fazendo o trabalho deles, como eu também, como pessoa de cor, estou fazendo nesse momento com você, dando aula para você. Então, às vezes, assim, a gente se cala por uma coisa que é tão evidente. A pessoa está falando de uma pessoa de cor, eu estou ali do lado dela, dando aula para ele está aceitando aquilo que eu estou falando, qualquer coisa que eu falo para ele acha maravilhoso, estupendo, porque eu estou falando, mas ele me separa nesse momento que eu sou uma pessoa de cor, a outra pessoa também é pessoa de cor, e aí ele tem racismo contra essa pessoa, mas não comigo. Duas pessoas negras, né? Duas pessoas negras. E aí eu tive vontade de falar para ele, é, olha que nem sempre, né? Todas as pessoas, tipo assim, essa coisa do seu cachorro ser racista, né? Não é legal. Imagina que se eu chegasse até você numa praia, estou chegando para falar com você, sua professora, né? Sua instrutora de Pilates, sou sempre uma pessoa de cor. Eu me calei, eu meio que, ah, tipo, sabe quando você fica meio desiludida, tipo, ah, não vou falar nada porque nem Não vai vale a adiantar. pena, né? Não vale a pena. Não vale a É pena. sobre isso. Sobre.
né? Na verdade, não é que não valia a pena, porque, por exemplo, se a gente. Imagina, a gente com equilíbrio, né? Mirado nesses espíritos e nesses exemplos que nós temos na trajetória da humanidade, a gente conseguisse portar uma reflexão, né? Então, talvez aquela pessoa saísse da sua ignorância e diluísse as trevas nas quais está sendo guiada. Então, quando a gente se omite, a gente não só não está ajudando, como a gente está prejudicando muitas vezes. E a gente se omite não porque não vai adiantar, a gente se omite porque falta aquele negocinho que tem aqui lá no slide, que é a coragem, né? Então, veja, e a nossa coragem é uma coragem falsa. A gente precisa acessar essa coragem verdadeira aqui de Jesus. Porque a gente briga, a gente faz confusão, isso não é coragem. Entende? Então, assim, a nossa coragem falsa. Ah, pois vem aqui, eu faço e eu aconteço. Não, meu bem, isso não é coragem. A coragem, ela é uma postura de enfrentamento com equilíbrio. Eita danado. E vamos atrás dela, né? Mas uma pergunta, por exemplo, eu que tenho muita dificuldade do confronto, né? Então, eu que Só geralmente tu. não, só eu, não faço nada, né? Então, esse, ah, digamos, casino, né? Então vou falar, não é de qualquer forma uma mudança prevista a acontecer antes de atingir o equilíbrio, digamos assim, não é um passo de qualquer forma que para eu mudar, não que eu precise passar por ela, né? Quem sabe eu já sou super avançada, nossa, gostaria, mas tem que de alguma forma acontecer uma coisa diferente daquilo que eu estou acostumada no meu, né, na minha comodidade, já que eu estou Eu não sempre sei calada, se eu como a Sabre entendi. diz. Não sei se eu entendi. Você está me perguntando o que é que tem que vir primeiro, a fala ou o equilíbrio, é isso? Não, que de qualquer forma, um casino não sempre, ou evitar o casino, às vezes não quer dizer equilíbrio, porque às vezes é inclusive uma desculpa de dizer, eu não vou fazer porque então eu sou equilibrada. Eu estou morrendo de raiva, eu estou aqui me odiando, queria matar, pular no pescoço, mas não vou porque eu sou equilibrada, eu tenho que fazer que nem Jesus. Mas às Mas me vezes diga é uma uma coisa coisa: diferente. as atitudes de Jesus fizeram casino? Casino, gente, é em português, galera, que Bagunça, de vez em quando vai sair uma palavra em italiano, alguém traduza. Fazer uma bagunça. Vai, Solange. bagunça. Tá sem o microfone. Talvez a regra para isso seja a justiça, né? Não E o que seria a justiça? aquilo que tá no parágrafo aí, nunca se omitindo, mesmo quando o consenso geral atribuía legalidade ao crime. Exato. Então, a justiça seria fazer aquilo que é justo. Sim, Né? Então, eu deveria fazer aquilo que eu considero. Imagina que nós não somos ainda espíritos com aquela lucidez. Como é que nós vamos aprender a usar a lucidez se nós não nos permitimos não viver, se nós não nos permitimos viver a nossa ausência de lucidez? O que que eu quero dizer? Então, pode ser que eu, hoje mesmo, em uma discussão, tenha um senso de justiça equivocado e eu me coloque de forma que eu creia seja justo e aquilo não seja justo, certo? Então, veja, o fato de que eu me coloque em jogo vai depender. Como é que eu vou ver que não era justo? Eu vejo pelo meu desequilíbrio. Entende? A gente fica querendo ver pela confirmação do outro. Não, o outro pode ser que nem perceba, o outro pode ser que acredite na sua loucura. Você percebe que a questão não está estruturada quando você não está estruturado. Então eu digo, opa, eu acho que o que eu falei hoje tem alguma coisa que eu não estou vendo. Então eu vou estruturar aquilo que seria aquela verdade que nós podemos não ver. Lembra? Então, assim, não achar que sabe. Nós nunca devemos achar que nós somos os detentores da verdade absoluta, mas temos que agir conforme a nossa verdade, levantando sempre a possibilidade de um aprendizado maior do que aquela verdade que a gente construiu até ali, não? Então é sim, uma. porque Pode falar, no, Solano. não, assim, porque nos episódios que Jesus se alterava, né, com os mercadores do templo, chamando os fariseus de hipócritas, tal,
ele estava sempre sendo justo, né? Exato. Mesmo ele se alterava porque ele estava buscando a justiça, né? Exato. E nessa coisa do casino, que seria fazer confusão, né? Fazer a bagunça, como eu estou dizendo, veja, na hora que. Vamos pegar um fato que era polêmico na época, que hoje não seria. Você está andando com um grupo de homens, com três, quatro mulheres, fazia casino ou não fazia? Entende? Dá polêmica. Então, ele ia deixar de andar? Não. Entende? Então, assim, nós nos omitimos. A gente. Embora seja essa questão difícil, porque nosso senso de justiça ainda é equivocado, a gente só pode aprender, segundo me, né, de acordo com o que eu acredito, a gente só pode descobrir se experimentando e com a boa vontade de estar fazendo o melhor, não é? Então, vamos supor, eu tento fazer o meu melhor e depois desse meu melhor de hoje, eu vou tentar fazer ainda melhor. Porque é claro que todos nós somos seres em evolução, a gente não pode pretender. Mas, por exemplo, como a Ká estava falando, né? Então, às vezes eu não faço para não fazer confusão, mas então Jesus jamais se omitiu. Às vezes e ele ia andando e a confusão ia ficando não, onde ele passava, né? Até portar ele à cruz. O cara fez uma confusão dos diabos, se pode dizer. Acho que ele não vai ter preconceito com o diabo, não, né? Então, então, veja, a vida dele é um suceder de enfrentamentos e desafios aonde ele faz o que é justo. Então, o convite para nós é que a gente viva nessas pequenas coisas essa coragem, né? Então, quando a gente vê algo que a gente não concorda, né? Seja o que for, como é que nós estamos nos posicionando? Né? Estamos nos posicionando fazendo Hum, polêmica, fazendo confusão, ou estamos nos posicionando de forma madura? Estamos nos omitindo ou não? Diz aí. não, eu estava pensando aqui até com o que a Karina disse, o que você falou com a Solange e tal. É, às vezes a gente, né, Jesus é modelo e guia, só que a régua dele tá lá em cima. Aí a gente acha que a gente só pode se manifestar e rodar a baiana se a gente tiver aquele nível ali de certeza da justiça, né? Então, aí fala assim, bom, se eu for muito humilde, eu vou dizer, não, então é melhor nem fazer nada, né? Já vou me preparando para não fazer nada, porque eu não tenho o nível de Jesus. Mas se eu for prepotente, eu vou falar assim, não, se eu estou fazendo pela justiça e é justo que seja, né? Mas eu acho assim muito legal esse aspecto que você trouxe. E aí eu me conecto com o que a Karina disse. Cara, hoje, para assim, para aquilo que eu vivo pessoalmente, tipo, se eu fizer besteira, paciência, é o meu nível de entendimento naquele momento. Se eu responder dizendo o que eu tenho que dizer com raiva, porque no meu momento, aquela é a minha verdade, daquele momento, do meu estágio evolutivo, é melhor eu falar, mesmo correndo esse risco de fazer bagunça, mas pelo menos eu estou exercitando a minha autenticidade, né? A minha congruência e ficar sempre ligada, né? Como você disse, se isso me abalou, tem alguma coisa que está em desequilíbrio e estou aberta a um outro sentimento de justiça, né? O modelo está lá em cima. Eu ainda estou aqui, mas eu estou fazendo o meu, né? Mas as provas de cada um são conforme as suas possibilidades. Não importa a gente dizer que Jesus está lá em cima, não. Porque isso aí é uma forma da gente fugir da responsabilidade. Por quê? Porque ele é modelo e guia para nós há mais de 2000 anos. Então, nós o podemos seguir desde esse tempo para cá. Não podia antes, certo? Então, a prova ela vai se dar de acordo com as nossas necessidades. A gente não tem as provas de Jesus. Então, só para a gente dizer, ok, o cara está lá em cima, não, ele está lá, sim, mas eu estou aqui e posso usá-lo como modelo. Que é modelar é tentar seguir, não? Não é ser. Modelar é tentar seguir. Então, veja que nessas situações que nós estamos falando aqui,
Pasmem, a gente está falando de dizer a nossa verdade, ninguém está falando de ofender os outros, né? Não parece que a gente está falando de ofender os outros. Parece que a gente está Não, dizendo, vamos ali esculhambar. Não, aqui a gente está dizendo de então, dizer o que pensa. Fala, Sinara. não, ainda, ai, te interrompi, né? Não, não, interrompe, vai. Não, é que eu acho que isso é uma coisa importante de ser colocado, sabe? Porque, assim, eu tava pensando, a gente tá falando igual de um capítulo que chama Jesus e Amor, né? E Jesus, ele sempre, é que a gente usa sempre o exemplo dos endilhões do tempo, porque a gente gosta daquela passagem, porque a gente coloca uma raiva em Jesus para justificar a nossa raiva. Mas Jesus, ele sempre manifestou amor. Então, eu acho que é importante a gente falar sempre a nossa verdade, é uma coisa que eu acho que todo mundo precisa trabalhar tanto isso, né? Mas a gente tem que também pensar que o capítulo anterior era sobre humanizar-se. E humanizar-se quer dizer não só usar o instinto, mas começar a usar a razão. Então, acho que a gente tem que botar para fora aquilo que a gente sente, mas também é importante a gente não colocar aquela dose de raiva, achando a gente vai destruindo todo mundo em volta, vai criando uma situação terrível e mas eu fui como Jesus. Né? Então eu acho que isso aí também é uma coisa que é importante, porque o capítulo fala de amor, né? É a Jesus sempre. primitividade, né? Então, veja, se eu sou domado pela primitividade, eu vou partir para cima que nem um animal. Certo? E quando a gente pega essa passagem de Jesus, o que que ele está dizendo aqui? De ter coragem para enfrentar os desafios de não se omitir, né? E você vê o templo sendo usado para roubar dinheiro das pessoas, né? Enganar a fé das pessoas com a venda ali dos animais e toda aquela coisa. Então aquilo ali virou um mercado. Certo? O que que o cara vai dizer? Se ele está dizendo que você tem que ter coragem contra aquilo que não é justo, que não é, vamos dizer assim, está corrompendo até a fé das pessoas com aquilo ali, é justo que você faça o quê? É justo que você diga na casa do meu pai, não, né, meu filho? Então, veja que é uma coragem de um enfrentamento em todas as passagens bíblicas, se a gente vai olhar, né? Quando ela é descrita que ele realmente mostrou o que era que ele pensava sobre aquilo ali, mas fez mal a ninguém, fez? Entende? Então, o mal estava sendo feito às pessoas, à fé das pessoas. A gente se assusta porque a gente tem um problema com essa primitividade que vive em nós, chamada raiva, que a gente tem que direcionar para a força, né? Então, a gente tem tanto preconceito que a gente não consegue ver que muitas vezes, quando é uma luta muito difícil, precisa sim usar a força e ter mais coragem do que a gente imaginava. E é difícil, sim, é o quê? O danado do equilíbrio lá psicofísico de Jesus, porque a gente é no exercício que a gente vai construindo. Vejam que aqui nós estamos falando, como eu estou dizendo, nós estamos falando de dizer a nossa verdade. E a gente se sente como se a gente tivesse quase quebrando um templo de paz, certo? Não é nenhum. A gente acha que está fazendo muito errado ainda. Oi, Samir. Pode falar, Samir. Tá me ouvindo? Acho que. Vocês estão me ouvindo? É que eu acho que ele não abriu o microfone. Ah, talvez esteja falando sem microfone. Pode ser, pode ser. Tá sem microfone, Samir. Não, quando conseguir, Talvez esbarrou na mãozinha. força. Talvez. Então, veja, vamos refletindo com muita calma, porque a gente vai precisar enfrentar isso aqui com amor, mas a partir de hoje, pensar sobre essa coragem, pensar em como é que nós estamos vivendo a vida. A gente se omite, né? Como o exemplo que a Sabrina deu, que ela teve o desejo de dizer e não disse, né? Para que a gente se prepare, se estruture para na próxima vez trabalhar isso ou parar dentro desse movimento, que como a Senara falou, veja, o convite é, o que é ser paciente, gente? Esperar, né? Então, muitas vezes as coisas não vão andar e aí tem que ser, ó, paciente, pacífico, sereno nas circunstâncias mais adversas. Entende? Então, veja, na hora que você vê, por exemplo, esse, que é o único exemplo onde fica nessa coisa da indignação, da raiva de Jesus, né, que vem fora.
Mas, na verdade, era por uma proposta de paz. A guerra estava sendo feita. A proposta dele é de paz. A ação dele é de paz, não faz mal a ninguém. O mal estava sendo feito, corrompendo a mente, né, as pessoas, transformando a fé em negócio. Então, veja, por mais que seja uma ação enérgica, ela é pacífica, né? O ensinamento é sereno. E mesmo ele sabendo que aquilo ali não ia resolver, ele fez o que tinha, porque a gente diz, não vai servir de nada, né? Ele foi paciente, ele deixou a mensagem mais de 2000 anos atrás, a gente ainda está aqui sem entender. O cara tem paciência ou não tem, né? Então, mas isso não importa as circunstâncias. Então, é isso aqui que vai ser o nosso guia interior, né? Nós podemos tentar buscar esse estado, então, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Então, eu estou sabendo esperar, eu digo isso muito com meus filhos, né? Eu digo, às vezes tem uma coisa que eu quero ensinar, eu espero anos. Acontece uma coisa e eu vejo que eles não entenderam, eu não vou ficar empurrando de goela abaixo. Eu vou esperar o momento que seja para que eu possa transformar aquilo ali em educação. E às vezes a gente espera, 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 e às vezes a gente espera no nosso processo. O meu, estou esperando, tem tantas encarnações, não enganchado. Mas quando a gente tem paciência, tem alto amor. Se a gente disser, ai meu Deus, ainda estou aqui, acho que eu taquei pedra na cruz, né? É culpa, né? Não é a paciência, nem a serenidade para o enfrentamento e nem amor. Então, nós precisamos começar a observar dentro da nossa dinâmica esses sentimentos para que a gente, eu digo que são dicas, né? Eu separo essas palavrinhas aqui porque aí a gente vai embora para o próximo capítulo, mas vai ficar um pouco observando isso quando a gente enfrentar as dificuldades, né? Então, veja, não importa o que acontece, né? Se a gente está enfrentando pessoas agressivas, se está enfrentando coisas que são até perversas, né, como Jesus enfrentou. Ele elegeu o amor como solução para todos os questionamentos. E olha que coisa bonita, o perdão irrestrito como terapêutica para todas as enfermidades. Olha só, amor, solução, perdão, terapêutica, cura. Olha só. Só que a gente não perdoa não enquanto não constrói segurança. Porque se a gente não constrói segurança, a gente continua achando que o mal que nos fizeram é uma ameaça. Quando a gente constrói segurança, a gente perdoa. Porque aí a gente não se sente mais ameaçado. Passa tudo pelo medo, quer queira, quer não queira. O danado do medo precisa se transformar em amor, entende? O nosso desafio é sempre esse, vai ser do primeiro até o último livro, mas a gente vai, né, lutando. Então, os exemplos que a gente falou, né, Jesus trabalhou lá com os seus exemplos, com suas experiências, né? Não importava o que fosse, o que tivesse acontecendo de injustiça, ele estava sempre iluminando e amparando não só a necessidade dos corpos, como das mentes e das almas, né? Então, assim, na mulher adúltera, imagina, né? Taca a pedra, né? Ele diz, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Pronto, acabou-se as pedras do mundo, né? Então, veja que se transforma sempre em... E era uma coisa para a época, ok, tudo bem, não é? Veja que eram consensos daquela sociedade. E mesmo assim, né? Eu disse assim, e agora o que que a gente faz? Essa aqui é adúltera, né? Aí coloca ali Jesus em prova. Aí ele só olha assim, bem tranquilo, bem sereno, com muita paciência, né? Então, que atire aí a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. E aí é óbvio que a força moral do espírito daquele, eu não quero nem imaginar o magnetismo, que ninguém ia ter mais força para levantar nem um dedo, imagina uma pedra, né? De tanto da lição que vem na alma, que eu não quero nem imaginar o magnetismo do espírito desse te dando a oportunidade de uma lição ao vivo, carne e osso, né? Então, veja que ele não se omite em situação nenhuma, e o que quer que ele faça é levando amor. Então, enquanto nós estivermos levando desespero e mal para as pessoas, a gente está longe da humanidade, mas vizinho da primitividade. Vamos estudar esses nossos movimentos, né? Para que a gente possa se conhecer, né? E sempre buscar, veja.
esse se compadecer aqui, você veja que não é com pena, né? Porque a pena é se considerando as pessoas incapazes. Então, Jesus se compadecia, mas ele mantinha a energia que educa, edifica, disciplina e salva. Então, veja, sim, se ele visse uma coisa ruim acontecendo, uma coisa difícil, não é que ele lavava as mãos que nem Pilatos, mas ele também não pegava aquele problema para si, ele não ia ficar se lamentando, ele ia dar a palavra, ele ia dar o caminho e ele ia dizer, né? Pega a tua cruzinha e segue. Não é mais ou menos assim? Então, é uma postura de muita confiança, não só na vida, não só nas outras pessoas, né? Mas em tudo. Então, ele confia que cada um pode se educar, que cada um pode crescer, que cada um pode se disciplinar e se salvar, né? Por isso que esse exemplo desse amor integral em favor da humanidade e a gente tem que ir em busca. Veja que ela começa o capítulo e termina linkando com o capítulo anterior, né? Ó, promove um sentimento humano profundo e libertador. Quem segue esse exemplo de amor que é Jesus, né? Gente, amor dá para a gente falar o resto da vida aqui, né? Que a gente tem muito ainda para estudar, mas Joana vai nos dando essas pílulas, certo? Veja, ela está nos preparando para todas as obras psicológicas. Por isso que eu digo, semana que vem a gente vai começar a adentrar, sem querer, através da intolerância no estudo da sombra. E aí a gente vai compreendendo tudo do que ela vai nos apresentar de forma bem mais complexa nas outras obras, até o 16º livro. Tá bom? Eu vou encerrando por aqui por causa do nosso horário. Queria pedir a Sinara para fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser, Sinara? Então vamos lá. Então, com os nossos corações cheios de gratidão por mais esse nosso encontro, por mais esse momento de estudos, agradecendo a Falange de Joana de Ângeles por todo o conhecimento que nos dá, por estar presente, por abrir o nosso coração, que possa nos auxiliar também a ter mais entendimento deste tema tão importante que é sobre o amor, que possamos mais do que querer compreender a palavra, que possamos desenvolver esse sentimento dentro de nós, para aí sim podermos ser mais íntegros e mais adequados com a nossa consciência no mundo em que nós vivemos. Pedimos o amparo e a proteção para todos aqui presentes, no continuar do dia de hoje, na semana que se inicia, e damos por encerrados nossos estudos. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos pelas contribuições. Até o próximo sábado com Jesus e Tolerância, gente. Beijão.